Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco esta noite. O tema que nós vamos abordar nessa noite não é uma homenagem, mas um reconhecimento a um grande espírito que passou pela terra e que teve uma nobre missão delegada pelos espíritos de Skol, os espíritos que comandam o nosso sistema, o nosso universo. Sobre a batuta do Mestre Jesus, veio à humanidade através de informações do mundo espiritual, de espíritos que em vários pontos da Terra transmitiram a mesma mensagem. Conjunto de informações que foram compiladas e sistematizadas por um espírito não menos brilhante, Allan Kardec. Nesse ano, marcou-se o período de 150 anos do seu desencarne. E o Grupo Espírita de Petrolina fará uma pequena homenagem a esse espírito que deixou uma doutrina tão bela, mas esclarecendo: a doutrina espírita não é criação de Allan Kardec, mas encontrou nele um apoio importante, um espírito devotado para, numa total ação de abnegação, de anulação dos seus interesses pessoais, legou à humanidade tão brilhante obra que nós estudamos até hoje e ainda não conseguimos compreender a sua extensão e a sua complexidade. Os alunos dos estudos sistematizados e dos estudos aprofundados sabem o quão complexo é a doutrina espírita, que exige de todos nós um vasto conhecimento, porque ela aborda vários temas, trata de sociologia, de direito, das ciências naturais em geral, das várias leis que regem a matéria, e traz ainda para todos nós uma nova ciência, a ciência espírita, que trata agora das leis do mundo espiritual. E nós estamos aí nos debruçando a todo instante sobre obras de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, trazendo outras informações lá dos anos 1940, 1950, que agora a gente se deslumbra, acha que é uma novidade, mas não é. Pelo menos para esses espíritos que já passaram por aqui e do mundo espiritual, transmitem à humanidade essas informações, desejosos que a humanidade avance, não só no campo intelectual, mas também no campo moral. E Allan Kardec foi um desses espíritos abnegados, um espírito muito preparado, que recebeu da espiritualidade, do Espírito Verdade, uma nobre missão de trazer à humanidade o cristianismo redivivo, o cristianismo agora explicado de maneira didática, abordando vários pontos que da última passagem de Jesus pela terra não foi possível transmitir na sua completude, mas não por uma deficiência do Mestre Jesus, que é um espírito altamente evoluído, mas pela nossa dificuldade de compreensão, o que ele tentava nos dizer. Imaginemos que nós, espíritos um pouquinho evoluídos, gente, retornássemos ao mundo primitivo e lá tentássemos explicar para aqueles espíritos com menos evolução, por exemplo, o que seria a internet. Vamos lá, para os homens das cavernas, que estavam vivendo ainda na Idade da Pedra, como você explicaria isso para ele? Você teria que usar uma linguagem toda figurada e fizesse uma comparação muito material, para que ele conseguisse ter uma vaga noção. Nós não estávamos preparados ainda para receber essas informações, e elas foram introduzidas, e com o decorrer do tempo, com o explodir das ciências que permitiram então a humanidade receber lá no século XIX a doutrina dos espíritos. Nós tivemos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, das grandes nações se desenvolvendo, o positivismo muito forte na Europa, o racionalismo. Então agora estava a humanidade preparada, longe das crendices, das lendas, preparadas para receber o novo ensinamento. E Kardec recebeu essa nobre missão. Kardec
nasceu com o nome, não nasceu com o nome de Allan Kardec, nós chamamos Allan Kardec, mas o nome de Allan Kardec está aqui, é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? Nasceu na França, na cidade de Lyon, no ano de 1804. Em 1804, na França, pós-Revolução Francesa, nós tivemos a ascensão de um outro espírito. Até comentava aqui há pouco, antes do início da palestra com Silvana, foi nomeado imperador, ou melhor, deu-se o título de imperador, ou ascendeu na França politicamente e militarmente, Napoleão Bonaparte. No ano em que Napoleão Bonaparte tornou-se imperador francês, chegou à França, encarnando agora na cidade de Lyon, Denisard Rivaio ou Allan Kardec. Como não conhecido, nós vamos chegar a essa informação porque ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec. Ele é filho de Jean-Baptiste Antoine Rivaio e Jean-Louis de Ramel. Era uma família de professores, de magistrados e advogados. Então teve uma formação inicial, de estudos muito sólida, estudando, pessoal, na França. E ele foi enviado para um instituto em Verdun, na Suíça. E esse instituto era a escola de Pestalozzi. Pestalozzi foi um dos pioneiros, né, da pedagogia moderna. Influenciou, então, aí toda uma geração. Bom, Kardec se destacou, obviamente, nesse instituto, diante da sua inteligência, né, que se aflorava de maneira precoce. E aos 14 anos de idade, Allan Kardec já ensinava os seus colegas mais atrasados lá nesse instituto, que era o mais avançado da Europa nesse momento. Então vejam que Allan Kardec mostrava desde o início, desde a juventude, uma inteligência já notável. Mas ele não vinha de uma família ligada a correntes religiosas, enfim, era uma família extremamente racionalista, assim como Allan Kardec foi no início da sua vida. E Allan Kardec teve outras atividades, né, na sua vida. Aos 14 anos, ensinava os colegas, como já disse, mas aos 20 anos, ele dirige então uma escola, a escola de primeiro grau. Foi o primeiro estabelecimento de ensino fundado por ele em Paris, né? Então ele começa a dirigir essa escola. Em 1826 ele funda um instituto técnico que funcionou até o ano de 1834. Nas suas empreitadas, ele sofreu alguns reveses de natureza econômica, em razão de descuidos do seu tio. Esse instituto não vinga, e ele então procura uma outra atividade. Ele vai trabalhar como contabilista em 3 casas comerciais. É um espírito realmente muito trabalhador. Essa foto é de Allan Kardec, mais jovem, né? É um pouquinho diferente da foto que usualmente nós, né, conseguimos, temos a imagem de Allan Kardec. Mas, pois bem, a sua formação, como disse, era bem sólida, e ele era um poliglota. Ele falava perfeitamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês, e frequentava vários ciclos intelectuais na Europa, na França especificamente, e ele tinha acesso nas academias reais, né? E participava da Academia Real de Arras. E como pedagogo, ele também teve uma luta incessante pela democratização do ensino público. Bom, pessoal, eu disse no início da exposição, que Napoleão Bonaparte é contemporâneo de Allan Kardec, né? Pelo menos nesse período, um período eles se cruzam, né? E Napoleão, assim como Allan Kardec, foi um espírito com uma nobre missão de livrar a França dos pesados débitos que ela estava adquirindo em razão da Revolução Francesa, que teve o seu papel importante na história da humanidade, mas perdeu o seu rumo, ao ponto de milhares de pessoas serem guilhotinadas num único dia. Estava perdendo-se o controle, e a França realmente estava entrando em colapso. Com a chegada de Napoleão, a ordem é restabelecida, e é atribuída a Napoleão vários avanços que até hoje a humanidade desfruta.
a unificação do sistema métrico, né? A separação Estado e Igreja, a escola pública acessível a todos, ideia de Napoleão, veja, mas foi um espírito que, apesar de toda a assistência do mundo espiritual, se perdeu no orgulho e na vaidade, escravizando os povos. Em razão disso, né, desencanou depois de um longo período no seu desterro. E Allan Kardec, também um educador, um humanista, defendia também o acesso à educação, porque por meio da educação é que seria possível o desenvolvimento integral do ser humano. E Allan Kardec era profundo defensor disso, inclusive adotando uma ação muito proativa, favorecendo as pessoas que não tinham condições de pagar cursos de química, física, anatomia, astronomia e outros campos da ciência. Então vejo que ele era realmente um espírito muito devotado, amigo do conhecimento e do saber. Vejam, ele utilizava no seu ensino o método intuitivo, que é um processo didático desenvolvido por Pestalozzi, porque ele era, obviamente, discípulo de Pestalozzi, estudou no Instituto Yverdun, na Suíça, perdão. E um pouco mais tarde, ainda um pouco mais jovem, né? Em 1832, ele casou com Amélie Gabrielle Boudet, que também tinha sua escola. A esposa de Allan Kardec vinha de uma família, filha única, ela era mais velha que Allan Kardec, só que não aparentava ser mais velha, que é 9 anos mais velha, em torno disso. E ela ajudava Allan Kardec nas suas pesquisas, ela tinha sua escola, tinha suas atividades, ela era filha única de uma família bem abastada. Então une-se, consorcia-se Allan Kardec. E nós vamos ver que o papel dela não é um papel secundário ou coadjuvante. Ela auxilia e dá todo o apoio a Allan Kardec, um apoio fundamental para que ele pudesse então trazer à humanidade tão belos ensinamentos contidos na codificação espírita. Então vejam, da mesma maneira eles formaram ainda um outro instituto que recebiam as pessoas que não podiam pagar pela educação. Veja que é um homem já com inteligência muito desenvolvida e no seu aspecto de caridade, de moralidade também. Só que do outro lado do Atlântico, precisamente nos Estados Unidos, e vejam, pessoal, como os Estados Unidos e a França têm ligações muito fortes, fatos que repercutiram na França, repercutiram nos Estados Unidos, e foi sempre um sistema intercambiável de eventos históricos muito ligados, muito próximos até. Os espíritos que estavam ali envolvidos no processo de transformação dessas duas grandes nações. Lá nos Estados Unidos surgiu um episódio muito famoso no meio espírita, na doutrina espírita, que é o episódio ocorrido na cidade de Hydesville, com as irmãs Fox. Para que vocês tenham uma ideia, vamos lá para o nosso desenho de geografia aqui. Aqui em Rochester, em Hydesville, melhor dizendo, em Nova York, o estado de Nova York, no ano de 1848, num condado de Wayne, no pequeno conglomerado de casas de madeira, reunido aí pequenos agricultores, nós tivemos um evento interessante, tidos para alguns como um evento paranormal. Nessa pequena casa de madeira, moravam aí a família Fox. E nessa casa, como eles se mudaram, eles eram protestantes, enfim, nessa casa, anos antes da mudança da família Fox, uma pessoa, um mascate, teria sido assassinado. Ele foi assassinado porque os antigos moradores queriam furtar-lhes os pertences, como ele era um mascate, um vendedor ambulante, e essa família matou esse cidadão nessa casa, ok? E as irmãs Fox começaram então a perceber, as 3 irmãs, mais nova em especial, que alguém tentava se comunicar com ela através de ruídos, de batidas. E as irmãs Fox, em 31 de março de 1848, começaram então a estabelecer um diálogo
com essa entidade. E começou-se então, com essa força invisível, melhor dizendo, a repetir golpes. E aí, fazendo perguntas, você é um homem? Batia, um toque sim, 2 não. E foi se estabelecendo aí uma comunicação. Foi início da chamada telegrafia espiritual. Bom, e aí, na pequena cidade de Hydesville, nesse pequeno povoado, essa notícia se espalhou e foram várias pessoas, políticos, enfim. E chegou-se à conclusão que o fenômeno era real. Tentou-se então achar nessa casa, né, quem seria essa pessoa. Como ele disse que morreu naquele local, a pergunta foi: você foi assassinado? Resposta: sim, através de batidas. Tentaram de qualquer maneira encontrá-lo, enfim, não encontraram. Só 50 anos depois, escavando a adega da casa da família, foi descoberta uma ossada de uma pessoa que, pelas vestes, enfim, com os resquícios dessa pessoa, chegou-se a identidade de Charles B. Rosman, que teria sido assassinado e enterrado aí na adega, na casa da família. Então, em tese, seria esse espírito a estar se comunicando com as irmãs Fox, nos Estados Unidos. Então, estabeleceu-se no dia 31 de março de 1848, a primeira telegrafia espiritual. Agora, aqui uma observação: a comunicabilidade dos espíritos, das almas desencarnadas com as almas encarnadas, que somos nós, vem bem antes disso, não é? Na Bíblia temos vários exemplos de comunicações de entidades que já haviam envergado aqui a vestimenta física, que já desencarnaram, não é mesmo? Não é mesmo, tem várias provas na Bíblia. Aqui o que se estabeleceu foi uma forma, uma tipologia, né, ou telegrama espiritual, que você poderia conduzir perguntas e respostas através de um mecanismo específico. Aqui foram as batidas. Mas na Europa, ainda na Europa, surgiu um fenômeno interessante, que foram as chamadas mesas girantes. Pessoal, isso foi uma febre na Europa, entre os anos 1850 a 1865, até a sua proibição pelo Santo Ofício, né? Era uma febre, as pessoas se reuniam. Hoje vamos para o fenômeno da mesa girante, anúncios. As pessoas se reuniam, vamos lá ver o que acontece, fazer perguntas e respostas, mas apenas para uma finalidade fútil. Vou me casar? Sim? Os espíritos respondiam: não. Vou ficar rico? Sim ou não? Ou sim, mas não ficava? Ou não? Com essa finalidade. E esses fenômenos das mesas girantes ocorriam com grande frequência, sendo inclusive noticiado, pessoal, nos jornais, né? Em 1858, então, a Europa estava toda envolvida por esse novo fenômeno. Na sessão dos experimentadores, as mesas levantavam, batiam, giravam, e aí se levavam ao ar algumas vezes, como relata Zeus von Tuyl na obra As Mesas Girantes e o Espiritismo. E vejam, pessoal, chegou a tal ponto que isso chegou a virar anedotas nos jornais. Vejam só, uma retirada de um jornal aqui, da imprensa da época. Aí vem uma senhora com a mesa e diz assim para o delegado, viu? Dissestes que a vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas? Pergunta o delegado. Eis que a senhora responde: senhor comissário, eis a mesa da cozinha, que está pronta para depor por escrito. Então, isso acabou virando uma anedota, tamanho o emprego fútil que se dava a esse fenômeno. Mas bem, só que nós vamos ver que Allan Kardec, também vivendo em Paris, já um professor reconhecido, com várias obras no plano da educação já impressas, divulgadas, era um professor conhecido, já com um bom conceito, um ótimo conceito perante os seus pares. E aí, Allan Kardec, ouve falar já aos 50 anos de idade. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, né? Uma pessoa com 50 anos, lá nos anos 1800 e tantos, 1855, já era
né? Uma pessoa já idosa, já com a vida bem encaminhada. Mas isso chama a atenção de Allan Kardec, que ele, através do convite do senhor Fortier, é chamado então para investigar esses fenômenos das mesas girantes. E ele diz o seguinte: vejam, Kardec é um cientista extremamente cético, e ele diz assim, não tinha ainda visto nem observado, sabia apenas que as experiências eram feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Pensava na possibilidade de um efeito puramente material. Estudava-se então os efeitos da eletricidade sobre objetos. Projetavam-se ou se dirigia a eletricidade a uma rã, e a rã fazia o quê? Mexia a perna. Ele achava que era um efeito puramente material, né? Ele diz: a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Vejam, ele observava com espírito científico, não julgava, analisava os casos. E aí Allan Kardec disse: isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula. Ele relata isso na obra O que é Espiritismo, né? Ele diz francamente: não acreditar, primeiro é uma fábula, isso precisa ser provado, porque eu sou um cientista. O cientista, ele está submetido, quando ele elabora ou investiga algo, que isso se enquadre dentro de uma lei, e que isso possa ser reproduzido da mesma maneira, em outro momento, dentro das mesmas condições. Até então ele via aquilo como algo, um embuste. Mas Allan Kardec, então, é convidado para uma sessão na casa da senhora Pleine Maison e o senhor Patier. Então, nessa casa, ele também agora ele viu que a mesa realmente se mexia, se movimentava, saltava. E ele pensou: bom, isso não é futilidade. No seu espírito científico ele disse: bom, agora eu preciso saber a causa disso. Porque as respostas dadas eram respostas inteligentes. Logo deduz-se que quem está transmitindo a mensagem é alguém dotado de inteligência. E como eles bem sabiam, nós sabemos, a matéria inerte não tem inteligência, não tem cérebro. Então vislumbrou-se e abriu-se para Allan Kardec uma nova possibilidade, investigar uma nova causa, uma nova possibilidade, um mundo amplo e inexplorado que a humanidade jamais tinha concebido. Apenas ficava no plano das crendices. Pois bem, então ele decidiu então se aprofundar nos estudos das mesas girantes. E Kardec então começa a investigar, se aprofundar, fazer questionamentos, e aí chega até a Kardec, por meio de vários médiuns, e aqui por meio, né, do Espírito Verdade, através de uma médium, que Allan Kardec então seria esse espírito responsável por codificar a doutrina espírita. Em 12 de junho de 1856, o Espírito Verdade, por meio da médium Aline, diz que foi dada a missão a Kardec porque era um espírito preparado para isso. E a ele estaria incumbida a tarefa de trazer o Consolador prometido por Jesus. E ele é avisado: Kardec, não é uma missão tão simples. Não é apenas você escrever 2, 3, 10 livros e voltar para a sua casa. Será exigido muito de você: dedicação, renúncia, inclusive com sacrifício até da sua própria vida, de trabalhos incessantes. Você sofrerá perseguições, como de fato ocorreram, né? Traições contra Allan Kardec. Pois bem, mas o Espírito Verdade disse: apesar de tudo isso, não lhe faltará assistência dos espíritos superiores, para que tu concluas a missão para a qual foi escolhido. E aí Kardec diz assim, o Espírito Verdade diz a Kardec, que veja, não se esqueça que podes triunfar também como podes falir. Porque Kardec
havia dito aos espíritos: mas veja, eu posso falir na missão dos espíritos? Claro, você pode. Mas se eu desistir? Porque veja, Kardec, um cientista, um professor, com a sua vida plenamente estabilizada, diz: e se eu desistir? Como fica? Não tem problema nenhum. Outro concluirá a missão. Ou você, ou outro espírito tão preparado quanto você. Mas deixando bem claro para Kardec: ora, apesar da assistência superior dos espíritos, também cabe a você essa tarefa, porque tu podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, quando Kardec se referiu a ele não aceitar a missão, porquanto os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um só homem. E essa é a característica da doutrina espírita. Muitas pessoas, sem conhecer a doutrina, dizem: a doutrina espírita foi algo criado por Kardec. Não foi criado por Kardec. Esses fatos já aconteciam em vários pontos e há muitos e muitos séculos na história da humanidade. A comunicabilidade entre um mundo chamado mundo invisível, mundo espiritual, e o nosso mundo físico. O que Kardec fez foi dar um aspecto científico a isso, explicando de maneira racional a todos nós como esse mecanismo se processa. Vide o livro dos médiuns, como se estabelece os cuidados, os mecanismos para a comunicabilidade com aqueles que já partiram, utilizando a mediunidade com respeito, explicando o que é mediunidade, como ela se processa, quais são os escolhos, os problemas que a nossa invigilância pode causar no uso, os problemas que a mediunidade pode causar quando nós a usamos mal. Isso é escrito no livro dos médiuns. Através do mundo dos espíritos, nos explica que o nosso mundo não é o único mundo, existem vários mundos habitados, várias dimensões. Explica que nós devemos cuidar do nosso planeta. Veja, ecologia, está lá na doutrina espírita. Lições precisas de sociologia, na lei de sociedade. A lei de reprodução, bem explicada também. Veja, pessoal, ele faz isso de uma maneira muito brilhante. Ele organiza isso, organiza as informações e direciona as perguntas, porque o livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Você tem que saber perguntar para obter a resposta, não é isso? Não posso perguntar qualquer coisa. E o livro é todo organizado de maneira sistêmica. E aí os Espíritos, o chamado Espírito Verdade, que foi o coordenador das informações que foram trazidas à humanidade, que diz que eu me apresentarei, lhe darei um apoio durante todos os meses aqui, durante 1/4 de hora. Estaria à disposição para eventuais questionamentos ou dúvidas de Allan Kardec. Pois bem, Kardec então recebe, e a ele é esclarecida a missão de trazer à humanidade o Consolador prometido. E agora começa o trabalho da codificação. Muito bem. Alguém aqui já leu a introdução do Livro dos Espíritos? Muito bem, todo mundo, joia. É porque na verdade a gente faz a comunicação já num plano mais mental, né? Não precisa responder mais, né? Muito bem. Pessoal, a introdução do Livro dos Espíritos é para quem já fez trabalho na faculdade, monografia, né? As monografias lá do curso de conclusão da graduação, lá no mestrado, as teses de doutorado, sabe que a introdução é a última coisa que você faz no trabalho, não é? É a última coisa, depois você faz a introdução, né? A introdução é o último. Porque a introdução, ela dá um panorama geral do trabalho, ela apresenta à pessoa o que ela vai ver, né, durante a obra. E a introdução do Livro dos Espíritos não foram ditadas, a introdução não foi ditada pelos Espíritos. Allan Kardec é quem fez a introdução. Vários comentários às questões respondidas pelos Espíritos foram feitas por Kardec. A sistematização da codificação espírita também por Kardec. E enviando a vários médiuns em vários pontos da Terra perguntas sobre os mais variados assuntos. Pois bem, então Allan Kardec começa a sua obra, o seu trabalho na codificação,
com dois critérios importantes. Como saber se as informações são ou não verdadeiras? Ele usou um método para isso. O primeiro é generalidade das revelações e a concordância das revelações. Porque veja, como saber se as informações que serão inseridas na obra da codificação são verdadeiras ou não? Veja o critério que ele utilizou. Vamos lá? Segundo esses dois critérios, o controle universal dos espíritos, ele diz que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância. Então ele dirigiu uma pergunta a vários médiuns. Se todos os médiuns dessem a mesma resposta por meio da comunicação dos espíritos, obviamente, dessem a mesma resposta sobre determinado assunto, ele introduzia essa resposta na codificação. E que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, um estranho aos outros. A generalidade das informações. Ou seja, vários médiuns, em vários pontos desconhecidos, diziam a mesma coisa sobre determinados assuntos, ao ponto de a revelação espírita ser chamada de uma invasão organizada do mundo espiritual aqui na Terra, em vários pontos da Terra, surgindo a mesma coisa. Vejam a comparação do que ocorria nos Estados Unidos e na França. Por que nesses dois países? O pensamento racionalista estava muito firme nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na França. Por que surgiu bem aí? Porque o que se queria agora trazer à humanidade não era a imposição, a revelação absoluta e indiscutível. Não se discute sobre o que vai ser ensinado à humanidade, mas que passassem pelo crivo da razão, que a fé agora tivesse outra conotação, que a doutrina espírita não fosse mais uma religião imposta com hierarquia, enfim, com sacerdotes, com doutrinas inquestionáveis, que agora seria trazida à humanidade informações que deveriam passar pelo crivo da razão. Daí a doutrina espírita chegar com tríplice aspecto: o aspecto religioso, que é importante, de ligar o homem à divindade, entender a sua natureza divina, mas também o aspecto filosófico, nos convocar a reflexionar sobre a vida, a nossa existência, o que fazemos aqui, para onde iremos, e o aspecto científico, unindo agora as leis materiais com as leis do mundo espiritual, uma vez que há interação incessante dessas leis o tempo todo. A lei de atração, a lei de causa e efeito. Então vejo que é uma doutrina diferente, é uma religião diferente, onde nós temos que utilizar a fé, mas de forma raciocinada. E isso, meus caros, dói muito. Dói muito você ter que construir a sua fé por meio do raciocínio, porque nós somos, infelizmente, ainda muito acomodados. Nós somos acomodados, porque veja, você raciocinar, usar a sua razão, você precisa se instruir para isso. Você precisa, depois de estar bem instruído, começar a fazer reflexões sobre a sua vida, a sua natureza, a sua destinação. Isso dói muito. Por que eu digo que dói muito? Porque ainda nós somos levados e a nossa vida é conduzida pelo ego, ou não? Ainda assim. Se alguém falar ou fizer uma observação a meu respeito sobre um defeito que eu tenho, eu fico todo melindroso. Basta que alguém diga assim: ei, olha, vem cá, eu preciso falar uma coisa para você. Posso falar? E você já fica todo na defensiva. O que é isso? É porque nós ainda não temos a compreensão que nós somos seres divinos, seres imperfeitos, mas passível de perfectibilidade. Mas ainda nós estamos muito próximos da nossa origem. Nós precisamos evoluir muito. E muitas vezes nós não aceitamos isso, porque o ego não nos permite, ou nos trava, nos bloqueia de alguma maneira.
E quando você raciocina, meu Deus, eu sou um espírito aqui para aprender, eu não sei nada ainda, eu sou imperfeito, estou muito longe da angelitude, da perfeição que foi Jesus. Aí eu começo a ter uma nova, encarar a vida de outra maneira. E quando eu construo a minha fé na vida futura, como está lá no livro Céu e Inferno, na Gênese, eu vejo que a minha vida é plena. Ela não se cinge ou não se restringe a essa vida física, ela é plena. Eu posso retornar à terra, enfim, para ter continuidade nos meus ensinamentos através do processo reencarnatório. Quando eu consigo raciocinar que os meus atos de hoje podem ter reflexo que perduram por anos, por séculos, mas que segundo a lei de causa e efeito, eu deverei retornar para repará-las, reparar através do processo expiatório, que as dores que eu sofro hoje, da família onde estou inserido, são repercussões das minhas existências, sempre no objetivo da nossa renovação, da nossa perfeição moral. Ah, Marcos, mas é o seguinte, eu vi, né, agora o pessoal solta muito frase, né? É feita, eu vou adiantar aqui um pouquinho, pessoal, para não estourar meu tempo. Mas a pessoa diz assim, eu prefiro ser feliz do que ser perfeito. Ah, me explica como é isso. Sério, me explica como é isso. Eu gostaria muito de saber. Aí eu perguntei, a pessoa me mandou, eu perguntei, mas como isso é possível? Eu prefiro ser feliz do que ser perfeito. Muito bem. Alguém poderia me explicar, pessoal? É possível? Quando você começa a raciocinar sobre isso, você vai ver que não. Porque o que quer dizer essa imperfeição, pessoal? Um defeito que nós temos. É um vício que nós temos. Como é que eu vou ser feliz sendo maledicente? Sendo indiferente com a dor alheia? Vou ser feliz como? Me diz aí. Sendo um criminoso? Sendo alguém corrupto? Sendo alguém frio, duro, perseguidor? Me diz aí. Não dá, pessoal. A condição prévia, a perfectibilidade, a perfeição moral, é o caminho, é o único caminho para a felicidade. Vejam, Marcos, demora muito, imagina quanto tempo. Sim, mas a gente precisa caminhar. Mas a gente pode ser feliz na terra, sim, mas é uma perfeição relativa. E a perfeição daquele dia. Cada mal no seu tempo, cada dia uma experiência, uma atitude. Veja, vamos fazer o seguinte exercício. A partir de amanhã, eu falava mal da vida alheia 100 vezes, eu só vou falar 99. Você vai ser mais feliz. Porque você está começando o processo de renovação. Você arrumava 100 confusões por dia, você vai arrumar só 99. Mas veja, faça isso todo dia. Daqui 100 dias, como você estará? Melhor? Nós estaremos melhores. Eu perco a calma no trânsito 10 vezes por dia e xingo e me altero. Agora eu só vou me alterar 9, amanhã 9, depois de amanhã só 8, e vamos fazendo assim. É condição prévia para a nossa felicidade. Pois bem, e aí em 1857 nós temos então a primeira edição do Livro dos Espíritos, em abril de 1857. Chega à humanidade o Livro dos Espíritos. Inicialmente com pouco mais de 500 questões, e já a segunda edição com 1019 questões. Os livros são vendidos quase que imediatamente, e também as críticas vêm quase que imediatamente. Muitos críticos perseguidores, né, da doutrina espírita. Mas Kardec não recua da sua tarefa, e nos anos que se seguem, lançam, em 1861, o Livro dos Médiuns, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, o Céu e o Inferno, e a última obra, a Gênese, em 1868. Okay? Mas veja, aí Kardec pensa, como é que eu vou lançar um livro agora com o meu nome, Allan Kardec? Eu não quero que o meu nome influa na obra. E ele então faz o seguinte, adota um nome, um codinome, um pseudônimo, chamado Allan Kardec, que era um nome que ele tinha numa reencarnação entre os povos celtas, os druidas, né?
o espírito Zéfiro revela que ele se chamava, numa encarnação anterior, Kardec. Mas ele não para com a sua tarefa diante dos ataques que lhe são dirigidos, e ele começa então a criar uma revista. E essa revista, recebendo informações e experiências a respeito da vida no mundo espiritual, ele publica então, lá no final dos anos 1858, a chamada Revista Espírita, em 1858. Só que os reveses continuam, e Kardec sofre uma perseguição ainda maior, através do chamado Auto de Fé de Barcelona, dia 9 de outubro de 1861. Foram queimados, pessoal, 300 livros espíritas, porque, enfim, capitaneado por um cardeal, por um membro da igreja, porque ele considerava que isso era pernicioso à fé. Então foi feita ali uma fogueira e queimaram-se os livros, espíritas, num ato ali lamentável, não é? Pois bem, nós vamos ver aqui que Kardec teve uma vida muito intensa, e isso custou-lhe a saúde. Ele trabalhava de noite incessantemente, e ele então, no dia 31 de março de 1869, portanto há 150 anos atrás, Allan Kardec desencarnava aos 65 anos de idade, com a saúde já muito combalida. Então, nesses 15 anos do primeiro contato com o fenômeno das mesas girantes, até o ano de 1869, foram várias obras publicadas, escritos. Ele conduziu a revista espírita com várias publicações, participou ativamente da Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos, foi muito produtivo. E quando do seu desencarne em 1869, foram publicadas as obras póstumas com seus escritos ainda. Nós aproveitamos muito. E aqui é o túmulo de Allan Kardec, em Père Lachaise, que tem um título aqui no seu túmulo. Esse aqui, pessoal, é uma construção druida, viu? Muito parecido. E ele coloca assim, foi colocado sobre a sua lápide a seguinte mensagem: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei do progresso, a lei da reencarnação. Ao ponto de Camille Flammarion dizer que Allan Kardec era o bom senso encarnado, um homem muito justo, correto e também possuidor de um grande bom senso. Escreveu, trabalhou em favor da humanidade. E eu vou deixar uma frase de Allan Kardec sobre o espírita. Quem ele achava que era o espírita? As pessoas têm ideia que o espírita é um ser perfeito. Não, pessoal, não é. Lamento informá-los. Mas tem tantos oradores espíritas, médiuns que escrevem obras. É um santo homem. Não é. Ainda não. Calma. Vai ser santo um dia? Vai ser um anjo um dia? Vai. É a lei do progresso. Mas ainda não. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E temos vários defeitos. Ai daquele que acha que não tem defeito. Esse tem um grande defeito. Não se observa. Ainda não conseguiu ter um olhar interior para verificar realmente o que precisa ser feito. Porque vejam, os espíritos dizem: nós somos espíritos em processo educativo e estamos num grande reformatório chamado Terra, nos processos expiatórios, ou seja, nós estamos encarnados para resgatar dívidas. Nós estamos na Terra para trabalhar o sentimento de amor ao próximo, e também em processos de provações, de auxílio. Porque nós estamos ponteados, a minha vida, a vida de todos nós aqui pode ser uma vida razoável, mas isso é exceção na Terra. Isso não é a regra, infelizmente. Quantos irmãos nossos não padecem aí nas viciações, por falta de alimentos, de medicamentos, morrem em fila de hospital? Não vamos tão longe assim. Lugares onde nem água potável é oferecida à população. E nós ainda estamos numa fase ou numa época onde
grande parte da população mundial não tem acesso à privada. Então nosso mundo é um mundo feliz ainda? Os espíritos aqui encarnados são espíritos altamente evoluídos? Obviamente que não. Mas o grande esforço feito por Jesus é nos trazer essa nova luz, uma nova visão sobre quem nós somos, o que a humanidade é e qual a sua destinação. E o movimento espírita se propõe a isso. E os adeptos da doutrina espírita, os espíritas e só espíritas, sabem bem que o espírita não é perfeito. O espiritismo não procura espíritos perfeitos, porque Jesus já disse: os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos? Os doentes, na linguagem que Jesus utilizou. E aí Allan Kardec diz: o espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. É muito comum você ouvir assim: meu caro amigo, vamos fazer um curso de passe, vamos ser passista, vai trabalhar na reunião mediúnica, no atendimento fraterno. Não dá ainda, porque eu sou muito imperfeito. Vocês já imaginaram se a casa espírita esperar só anjinho atravessando, voando pela cerca para trabalhar aqui? A casa fechava. Que não é esse o propósito, não é? O espírita precisa mais ainda, é uma dose cavalar de ensinamento cristão. Então o verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Se você olhou, não tem defeito nenhum, meu amigo, ótimo. Reze para você desencarnar o mais rápido possível e voltar às esferas superiores. Mas não é o caso da grande maioria dos que habitam a Terra. Em homenagem, em lembrança a essa data, eu vou passar aqui, pessoal, rapidamente, um trailer do filme que vai entrar em cartaz em circuito nacional, sobre a vida de Allan Kardec, tá? Eu vou passar aqui, se vocês tiverem alguma dificuldade para ouvir, me avisem. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero desse mundo sublime. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, não é? Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não se toma logo em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade.
pessoal, esse trailer deu mais ou menos para resumir a minha palestra. Poderia ter durado 2 minutos, né? Mas veja. Então, realmente, esse filme vai explicar fielmente, tendo a história dos biógrafos de Kardec, o que de fato aconteceu e como foi esse processo que ele viveu para trazer à humanidade, então, o cristianismo redivivo. Hoje a doutrina espírita, ela é muito mais aceita do que já foi no passado. Aqui mesmo no Brasil, quantas pessoas eram indagadas? Qual a tua religião? A pessoa falava outras coisas, mas menos que era espírita. Hoje, com a divulgação, nos cinemas, na TV, através das novelas, as pessoas têm uma curiosidade, querem perguntar, inclusive, na casa espírita, podem frequentar pessoas de outras vertentes religiosas. Porque a humanidade, pessoal, é uma só. Nosso Deus é o Deus único. E a doutrina espírita, muitas vezes, revela para todos nós situações interessantes. Que os trabalhadores, a grande maioria no mundo espiritual, não são formados por espíritas. São formados por católicos, por budistas, por muçulmanos. Não necessariamente só pelo espírita. Porque, na verdade, o que Jesus, o grande governador espiritual da Terra, nos propõe é que a humanidade se respeite, seja única. Porque todos os seres que habitam cada planeta do universo é chamado de humanidade. E o nosso respeito deve começar agora, nos ideais de liberdade, de fraternidade, igualdade entre os povos e as pessoas. Então, que fique aqui registrado a nossa pequena lembrança e homenagem a esse grande espírito, o grande mestre lyonês, Allan Kardec. Que nós possamos então, diante de todo esse sacrifício que Kardec teve de trazer de maneira bem mastigadinha para a gente, né, os conceitos que Jesus já havia introduzido há mais de 2000 anos, há quase 2000 anos, que a gente possa então desfrutar disso, tendo acesso às obras da codificação, lendo-as, estudando-as e aplicando em nossas vidas. Eu agradeço as vibrações amorosas. Hoje foi uma noite muito tranquila, né? Sem maiores vibrações, que a espiritualidade está aqui também presente para homenagear esse grande trabalhador, Allan Kardec. Então, que Jesus possa nos abençoar essa noite, iluminando os nossos corações, transmitindo paz, carinho e harmonia, e que nós possamos, diante do sacrifício de tantos espíritos que já visitaram a Terra e que ainda visitam, que nos estimulam a prática do bem, vamos a partir de hoje liberar os nossos corações de toda a mágoa, de todo ódio que ainda lá escondidinho nas nossas fibras interiores ainda insiste em permanecer. Vamos fazer com que Jesus realmente seja o nosso guia, o nosso mestre, que a luz que Ele projetou sobre a humanidade possa nesse instante tocar os nossos corações e que possamos vibrar em paz e agradecer um presente tão belo que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Que o Mestre Jesus nos envolva nas suas vibrações amorosas, que os espíritos que estão aqui presentes no plano extrafísico, no qual vibram por nós nesse instante, também possam nessa união de transmissão de energia nessa casa de oração e trabalho, expandi-la para toda a nossa região, para a nossa cidade, para a nossa casa, a terra. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.